Graça e paz, meus amados. Estamos de volta para mais um Café com Fé e nosso tema de hoje nós vamos falar sobre uma história muito conhecida. Vamos falar um pouquinho sobre Davi e Golias, logo depois da vinheta. Não saia daí. O texto que nós vamos usar como base para o nosso devocional de hoje está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. O texto diz assim, no verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: O que farão ao homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E agora, a partir do verso 48, o texto continua dizendo: E aconteceu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra cravou na testa de Golias, que caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Como eu disse no início, esse texto é bastante conhecido, é uma história muito famosa. Eu acredito que o mundo inteiro conhece essa história. Ela já foi tema de muitas pregações, ela já foi tema de muitos filmes, mas hoje eu quero trazer essa história para mim e para a sua vida dentro de um contexto reflexivo. Quero fazer você refletir um pouco com a ajuda do Espírito Santo, baseado em alguns tópicos que eu encontrei ao fazer essa leitura de uma forma mais, digamos que, meticulosa. A primeira pergunta que eu quero fazer para que você reflita é: nessa história, quem era de fato o gigante? Davi ou Golias? Talvez você agora esteja rindo e respondendo: claro que era Golias. Todo mundo sabe que o gigante nessa história era Golias. Ok, porém, se você for procurar no dicionário o significado da palavra gigante, você vai ver dois exemplos. A primeira explicação que você vai encontrar está dizendo exatamente isso: uma pessoa de estatura muitíssimo alta. Esse era Golias. Mas tem um outro gigante na história que o dicionário vai chamar de pessoa eminente pelo talento, pelo valor, pela importância e etc. Ou seja, teoricamente nós tínhamos ali um gigante lutando contra outro. E essa percepção ela é maravilhosa porque muitas vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos, esquecemos de alimentar o nosso amor próprio, deixamos de acreditar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, deixamos de olhar para nós como filhos e filhas de Deus e olhamos apenas para as nossas dificuldades, para as nossas lutas do dia a dia. E aí, quanto mais nós focamos para as nossas dificuldades, nós vamos ver que as nossas dificuldades estão tomando, de fato, um tamanho gigantesco. Por que isso acontece? Porque nós esquecemos de olhar para nós e, principalmente, deixamos de olhar para o nosso pai. Quando Davi olhou para Golias, ele não perguntou quem é esse gigante. Ele perguntou quem é esse incircunciso. O que significa a palavra incircunciso? Significa alguém que não tinha aliança com Deus. Então, a primeira coisa que Davi entendeu foi: peraí, Deus tem aliança comigo, mas com ele não. Então, mesmo que ainda no Velho Testamento não fosse muito comum as pessoas serem chamadas de filhos de Deus, como é o nosso caso, porque a Bíblia fala que Jesus
nos deu esse poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, naquela época, os homens eles se baseavam muito na aliança que Deus tinha feito com eles. Então, Davi agora ele fala: eu tenho aliança com Deus, Deus tem aliança comigo, mas esse homem, esse incircunciso, não tem aliança nenhuma. E pelo fato dele ter essa plena convicção de que aquele homem não tinha aliança com Deus, ele entendia que Deus não tinha compromisso nenhum em defender Golias naquela batalha, enquanto que Deus tinha todo o compromisso de defender Davi. Então, quando Davi olha para Golias, Davi vê que o gigante ali era Deus, que o gigante ali era o pai dele, que o gigante ali era o criador de todas as coisas. Vamos continuar com o texto? Analisando ainda mais o texto, você vai perceber que quando Davi ele questiona as pessoas, ele fala: esse homem está afrontando o exército ou os exércitos do Deus vivo. Então, mais uma vez aí, Davi evidencia que Golias não estava mexendo com qualquer pessoa. Golias estava mexendo com uma propriedade exclusiva de Deus. Davi falou: ele está afrontando os exércitos do Deus vivo. De novo, eu pergunto a você: você tem se visto como propriedade exclusiva de Deus? Se você entende que você é propriedade exclusiva de Deus, não há desafio que possa ser gigante a ponto de te fazer fugir, a ponto de te fazer desistir, a ponto de te fazer bater em retirada. Um outro fator muito importante para você analisar dentro desse contexto é que, ao invés de Davi estar preocupado com o tamanho do gigante, Davi perguntou para as pessoas: o que é que vão dar para o homem que matar esse cara? Ou seja, Davi estava vendo uma oportunidade diante de uma adversidade. Ele não estava preocupado com o tamanho do homem, porque ele sabia que ele ia derrotar aquele homem. Ele estava preocupado em saber o que ele ia ganhar com isso. Então, muitas vezes, as dificuldades, as adversidades, elas aparecem nas nossas vidas para servirem apenas como um bilhete de entrada, como uma porta de entrada para uma vida muito melhor. Quem era Davi antes de enfrentar Golias? Ele era um simples pastor de ovelha, totalmente anônimo, que praticamente era esquecido até mesmo pela sua própria família, até mesmo pelo seu próprio pai. Depois que ele matou Golias, aí ele passou a ser um homem conhecido, um homem popular. Detalhe bastante interessante: quando ele se propôs a enfrentar Golias, os seus próprios irmãos falaram para ele: rapaz, tu tá doido? Você tá maluco? Volta lá cuidar das suas ovelhas. Por quê? Porque Davi era apenas um garoto de 17 anos. Seus irmãos mais velhos já eram homens de guerra. Eles sim faziam parte do exército, mas Davi era só um garoto que tomava conta de ovelhas. Então seus irmãos falaram: volta para as suas ovelhas. Muitas vezes você tem andado com pessoas, seja na sua família, seja no seu círculo de amizade, que ao invés de te jogar para cima, ao invés de te dar apoio, ao invés de apoiar os seus sonhos, ao invés de apoiar os seus desejos, ao invés de apoiar os seus propósitos, estão te empurrando cada vez mais para baixo, estão olhando para você e falando: quem é você? Onde pensa que você quer chegar? Volta para a sua vida medíocre, volta a fazer o que você fazia, você não tem capacidade para enfrentar esse desafio. E aí começa a colocar um monte de defeito. No caso de Davi, ele era pequeno demais, ele era jovem demais, ele não tinha experiência nenhuma na batalha. As pessoas elas vão olhar para você e vão julgá-lo ou vão julgá-la de acordo com o que elas pensam que você é. Vão dizer que você é incapaz, vão dizer que você é medroso, medrosa, vão dizer que você não tem conhecimento necessário, que você não tem experiência necessária, enfim, vão dizer poucas e boas a seu respeito para fazer você desistir dos seus sonhos. Mas faça como Davi. Ele colocou o foco naquilo que ele poderia ganhar depois que ele vencesse aquele grande desafio. E detalhe, Davi não estava preocupado em vencer Golias apenas pelo que ele ia ganhar, mas ele estava preocupado em vencer Golias principalmente porque Golias estava afrontando o exército do Deus que Davi amava. Quando você decidir
lutar a causa do Pai, lutar a causa de Deus, antes de lutar as suas próprias causas, pode ter certeza que Deus entra na guerra com você. Quando Davi foi enfrentar Golias, Golias olhou para ele e disse: sou eu por acaso um cachorro para você vir contra mim com paus e pedra? E Davi olha para ele e fala: pois é, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Mas a resposta de Davi não foi: mas eu vou a você com pau, eu vou a você com pedra. Não, Davi falou: você vem com lança, com espada, com escudo, mas a arma que eu estou indo lutar, a arma que eu vou usar contra você é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Davi tinha certeza que não era ele que lutaria aquela batalha, que não era ele que venceria aquela batalha, mas era o Senhor dos Exércitos. Que essa palavra leve você a entender que o Senhor dos Exércitos luta por você. E só para nós fecharmos isso, digamos que com chave de ouro, Tiago, no capítulo 4, no verso 7, ele deixa registrado o seguinte texto: resista ao diabo e ele fugirá de vós. E Isaías, no capítulo 54, no verso 17, ele diz assim: nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Nós temos essa promessa da parte de Deus: nem espada, nem lança, nem escudo, nada daquilo que o inimigo tem forjado contra nós prosperará, porque o Senhor disse que se nós resistirmos ao diabo, se nós resistirmos aos desafios, se nós resistirmos às tentações, às provações, todos eles fugirão de nós, e nós já somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você nesse momento e pedir a você que continue firme nessa jornada, continue vivo, porque vale a pena viver. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, quero apresentar ao Senhor essas pessoas que estão agora assistindo esse vídeo, Pai, pessoas que estão passando por dificuldades, por momentos difíceis, mas que estão ouvindo a Tua Palavra, crendo que o Senhor é um Deus de milagre. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa transformar essas pessoas, que o Senhor possa, em nome de Jesus, dar a elas coragem, ousadia, intrepidez, que essas pessoas possam, Senhor, lançar fora todo medo. Eu oro e as abençoo com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se esse vídeo tem abençoado a sua vida, deixa aí seu joinha, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã de manhã, se o Senhor nos permitir e estivermos vivos, estaremos de volta aqui com mais um Café com Fé. Até lá!